planejando um lucro de R$ 10.000 por mês. Isso mesmo, planejando um lucro de R$ 10.000 por mês. Vou passar aqui com você por 5 itens, onde eu vou te mostrar como é que é possível fazer esse planejamento. E na verdade o que eu vou passar para você é o caminho que eu fazia, quando eu fazia planejamento para melhorar o lucro das minhas empresas. Nem todas respondiam de maneira igual, algumas respondiam bem melhor. Mas, pois bem, eu estou lembrando agora na hora de fazer planejamento, aqui, ó, eu aprendi a tomar chimarrão com um ex-sócio, com um gaúcho, e eu guardo essa de manhã, eu estou gravando de manhã hoje, então, aqui o chimarrão. E quando eu fazia planejamento, quando eu analisava as informações, quando eu analisava o exame de sangue da empresa, eu também utilizava como parceiro o chimarrão. Então vamos começar pela etapa 1. Eu costumo chamar, jeito Levi de ensinar, de 1 para 3. Então o empreendedor, ele tem que ter um olho para trás e 3 para frente. O que é o olho para trás? É o que já passou, já aconteceu. Você não tem como mexer. Você, no máximo, você pode analisar, você pode utilizar aquelas informações e tirar proveito delas. Isso aí acontece com o financeiro. Vamos ver algumas coisas do financeiro. O financeiro é assim, ó, quanto já vendeu, quanto foi o custo dos insumos, qual foi a despesa variável, qual foi a despesa fixa. Tá vendo que é tudo passado? Qual foi o lucro que sobrou? Então ele sempre foi, é passado. Agora imagina só, nós estamos fazendo o planejamento, então nós vamos olhar para frente. Então nesse momento, pode olhar o passado? Sim, pode sim. Não só pode, mas deve olhar o passado. Inclusive até hoje, tem muitos tipos de negócio que eles têm ainda essa vontade de ficar olhando no passado. Apesar de que hoje, quem mesmo trabalha com esse negócio percebe que já não dá mais para fazer isso. Vou te dar um exemplo. Durante muitos anos, eu engordei novilhas, eu engordei vaca, engordava fêmea em sistema de semi-confinamento. Então, um dos critérios que eu utilizava para ver se compensava criar o gado lá, que eu comprava por ano, então eu ia lá no leilão e fazia a conta. Olha, do ano passado, eu tinha um indicador que eu fazia que era o seguinte, isso foi um indicador popular que eu utilizava também naquela época, né? Não estou dizendo que se fosse hoje eu iria utilizar o mesmo indicador, mas na época eu utilizava esse indicador, ou seja, se eu conseguisse com uma vaca gorda comprar 2 bezerras magras, então fiz um bom negócio. Se comprasse mais ainda, fantástico. Era um indicador. Eu percebo que hoje esse indicador, ele não seria o mais indicado, porque os indicadores mudam, eles mudam, mas de qualquer forma, veja bem que eu estava fazendo uma reflexão do passado, né? A minha forma de pensar, a minha forma de entender o negócio era que, se no passado deu certo, agora vai dar certo de novo. Mais recentemente, até por evolução de negócios, eu não vou entrar no mérito, mas eu vou entrar na importância. Alguém disse que tinha que olhar para três coisas para frente. Você olha para trás, mas olha para 3 para frente. Então, uma das coisas, olhar cliente. O cliente é da onde vem o dinheiro. Você serve alguém e esse alguém, por estar bem servido, ele vai te pagar por isso. Então, esse é um olhar para frente. Uma outra coisa, olhar de processo. Para simplificar é o seguinte, você vende, quanto tempo demora entre a pessoa interessar pelo seu produto e ela pegar o produto, já paga e ela ir para casa dela? Quanto tempo demora entre todo o processo onde ela toma a decisão de comprar e ela já foi embora com o produto? Ou ela já recebeu em algum lugar porque você entregou? A gente chama esse espaço aí de processo. As empresas, de maneira geral, elas têm uma competição no sentido de diminuir o tamanho desse processo, por vários motivos. Um deles é por questão de tempo.
porque você pode aproveitar o tempo que todo mundo tem. Vídeo ao vivo tem dessas coisas, né? Todos têm tempo limitado. Tempo você não inventa, tempo é igual para todo mundo. E outra coisa também, quando o processo diminui, normalmente impacta no custo da empresa. Então sempre analisar o processo, porque eu estou olhando lá para frente, eu estou vendo quais são os clientes que eu posso servir, eu estou vendo os processos que eu posso diminuir, e um outro aspecto, o que eu aprendi com a experiência do passado e o que eu li, quais as informações que eu tenho agora, outras pessoas iguais ou melhor que eu conversei e que podem me orientar nessa próxima etapa. Eu estou te falando a etapa de número 1 do planejamento. Vamos ver aqui o que eu estou te dizendo, que fique bem claro. Eu olhei para trás, porque isso é um jeito tradicional de se fazer, olhar o retrovisor, olhar o financeiro lá para trás. Eu lembrei do cliente, eu lembrei de processo e eu lembrei que eu tenho que ter um aprendizado constante. Por quê? Porque cada dia eu sou a minha melhor versão. Cada dia eu imagino que sou, porque eu treinei mais, é claro que eu tenho que ser a minha melhor versão. Então eu tenho mais experiência. Então, como é que eu não uso a experiência que eu mesmo construí para que eu possa fazer melhores negócios? Então, quando eu falo que eu quero para agora produzir um lucro de 10 mil reais por mês, eu já estou imaginando que eu vou usar toda essa experiência que eu tenho para produzir isso. Nesse momento, eu poderia até dizer o seguinte para você: você acha que seria possível você fazer isso sem utilizar de toda essa experiência? Você já tem essa experiência. Eu só te diria o seguinte, não vai ser... Você vai ter que pensar um pouquinho. Por exemplo, vamos só analisar alguns detalhes aqui. Eu falei de processo, eu falei de aprendizado, mas não falei de cliente. Uma das dificuldades que eu sempre tive, aí eu acho que você também deve ter essa dificuldade, é de estabelecer a linha de corte. É você estabelecer qual que é o cliente que você consegue servir e servir bem. Normalmente eu imagino que o raciocínio é o seguinte: olha, esse tipo de cliente, se eu atender ele, e eu tenho condição de atender ele muito bem, o lucro produzido por ele é bastante interessante. Já tem esse outro grupo de cliente que eu vou ter mais dificuldade de atender ele e provavelmente o lucro vai ser difícil. Por quê? Porque às vezes pode ser que não vai cumprir o contrato. Vai dar problema durante o processo. Na prática é o seguinte, vou te dar 2 exemplos. Como eu era proprietário de escola particular, uma das coisas é o seguinte, é que tem aluno que não quer estudar. E ele não tem uma estrutura familiar que faça ele estudar. O que significa isso? Essa pessoa não vai dar resultado. E não vai ser a escola que vai fazer diferente. Então você pode ter uma turma, você pode ter vários alunos, alguns, eles são um foguetinho. Eles são muito concentrados. E tem outros que não, naquele momento eles não estão preparados. Por mais que você possa investir, você vai ter um resultado que não vai ser bom. E isso é ruim para a empresa. Então, na hora que você define um cliente que você vai seguir, isso tem a ver com a reputação da sua empresa. Não é fácil fazer isso. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Vou agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Lembra de Jesus Cristo. Quando eu tinha fábrica de ração, então eu lembro muitas vezes que tinha alguns tipos de ração que, por conta da concorrência e porque ela é amarrada a uma viabilidade menor, então eu tinha dificuldade de vender certas rações. Por quê? Porque a pessoa, e corretamente, o produtor fazia a conta assim: olha, se eu comprar essa ração sua e ela virar um produto para mim vender, esse produto paga a ração e às vezes sobra muito pouco para mim, então não compensa. Quer dizer, na hora que o produtor falava para mim aquilo, o que eu entendia? Bem, já que não sobra nada para você, e eu estou fazendo as contas aqui também não está sobrando quase nada para mim, então eu já estava definindo aquele tipo de cliente, infelizmente eu não ia poder servir. Tem que lembrar o seguinte, a empresa, ela tem o coração do dono, mas a empresa não tem coração. Na hora que você vai pagar tributo, ninguém pergunta se você tem coração, se você foi bonzinho, tá? Você tem que pagar. Então, é da racionalidade do empreendedor
e está na responsabilidade dele, ele selecionar a clientela que ele dá conta de atender bem e essa clientela consegue pagar ele bem. Então, quando eu falo de ter um lucro de 10 mil reais por mês, você vai ter que ter esse gosto amargo de ter que selecionar seus clientes. A gente às vezes até escuta alguém falando, não, você tem que aprender a demitir certos clientes. Cada um coloca de um jeito. O certo é o seguinte, você vai ter que focar em um grupo. E no planejamento você vai separar qual que é o grupo que você vai servir e que pode possivelmente te fornecer os 10 mil reais por mês. Agora, se você ainda não tem esse grupo de cliente, então está na hora de você primeiro admitir que ainda não conhece bem o seu cliente, está na hora de você admitir que não conhece bem os seus produtos e está na hora de você começar a ver mais vídeo e abrir a cabeça, porque você vai chegar nesse ponto. Às vezes você não está nesse ponto, não tem problema. Tá? Ainda bem que você descobriu o que está acontecendo. Nossa, é que eu estou insistindo no negócio que não vai para frente. Mas o que tem de mais isso? De errado? O que tem de errado é você pegar e ficar 10, 15 anos amassando barra num negócio que não te dá dinheiro. Eu posso falar isso porque eu já tentei negócio que não deu certo. O que eu fiz? Eu falo que eu tive 3 empresas que foram bem, mas eu tive outras 2 que não ia para frente. Certo? Então eu peguei e saí. Também eu não dedicava o tanto, também chega assim, a gente fica colocando coisa demais, mas tá, então esse é o primeiro ponto. Quando você vai planejar, você faz análise do passado para ver se compensa novamente, lembra de quais clientes você vai servir, encurta o processo e tem que lembrar que você está sempre conversando, aproveitando o aprendizado e conversando com pessoas iguais ou melhores que você, para que você possa crescer. Um outro aspecto que eu acho que é importante no planejamento, aqui eu já vou entrar num modo que aqui você encontra no outro local vai ser mais difícil, que é o hábito, olha, eu já vou mudar de assunto agora, é o hábito de começar a confiar em mente. Ora, se você fez a conta, não sobrou, eu pergunto a você, 2 coisas podem acontecer, você não fez a conta e descobriu depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano que não deu certo. Agora você pode, antes de fazer isso, fazer a conta. Isso já é um hábito que muita gente faz. Tem muitos empreendedores que não faz nada sem fazer conta. Ele faz a conta, mas não é do passado. Agora eu já estou falando de uma outra conta. Outra conta. A conta do futuro. Olha, se eu fizer tal coisa, essa tal coisa, ela vai me dar uma receita de tanto. Eu vou ter que investir tanto para conseguir chegar nisso. Vai sobrar para mim, vai sobrar tanto. Então, antes de fazer qualquer coisa, o que eu fiz? Olha só, isso é um hábito. Você tem que desenvolver esse hábito de projetar e trazer para o presente, tá? Se você está achando assim, Levi, mas será que as pessoas fazem isso? Procura alguém que seja bem controlado financeiramente e procura se ele já fez isso alguma vez. Você vai se surpreender com o que você vai escutar, tá? Talvez você escutou pela primeira vez aqui, mas lá você vai escutar, inclusive a pessoa vai te dar com riqueza de detalhe o que ela faz. Uma outra coisa também é que outro hábito que essas pessoas têm é que elas são proativas. Antes de qualquer coisa acontecer, porque na hora que você faz o planejamento, o que acontece? Às vezes as coisas não vão sair exatamente igual, mas eles monitoram. O que é monitorar? Está o tempo todo de olho. Está o tempo todo de olho. Tem até um ditadozinho aí, uma máxima aí que o olho do dono é que engorda o gado. Tem gente que acha que o olhar é o olho mesmo, né? Mas não é isso. O olho é tomar conta. Você pode tomar conta pelo WhatsApp. Hoje dá para tomar conta pelo WhatsApp, dá para tomar conta pelos balanços, dá para tomar conta de qualquer jeito. Tem que interpretar que ficar de olho é cuidar, ficar de olho é zelar, ficar de olho é ter cuidado com aquilo que faz. É isso que está querendo dizer. Então tem gente que tem uma proatividade. Antes que as coisas acontecem, ela tem um hábito proativo de ver se vai ficar, como é que foi programado, o que foi realizado. Elas fazem isso. E uma outra coisa que elas fazem também, que é um hábito muito forte, é de ter prioridade. Bem, já que eu estabeleci que eu quero ter um lucro de 10 mil reais por mês, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. Para você entender a questão da prioridade, eu vou até usar um exemplo muito simples. Imagina que você vai fazer um ovo frito, tá? Você nunca coloca o ovo primeiro na frigideira, porque você vai pregar, vai virar uma bagunça às vezes, eu não sei que são essas novas, mesmo assim,
Existe uma hierarquia, você vai colocar um pouquinho de azeite, provavelmente, depois você vai esparramar o azeite nela, depois você vai colocar o ovo. Existe um processo que permite mais eficiência, tá? Então, a prioridade primeiro é pegar a frigideira, depois dessa prioridade, a outra prioridade é colocar o azeite, depois a outra prioridade é colocar o ovo, depois dá uma pitadinha de sal, tá? Então tem hierarquia. Existe uma coisa que tem que ser feito antes da outra. Em negócios tem isso. Em negócios tem prioridade. Não, eu vou chegar lá e vou fazer tudo. Será que tem jeito? Será que não tem coisa que faz antes para depois a gente... Por exemplo, o que é prioridade? Primeiro eu vou fazer as contas. Se compensar, eu vou fazer. Se não compensar, eu vou estudar. Eu quero ter um lucro de 10 mil reais por mês. Eu fiz as contas, não deu certo. O que eu faço? Cara, estudo, ué. Estuda. O que é estudar? Não é voltar lá para a faculdade, é isso que eu estou falando. Dá uma olhada no mercado e viu, porque tem gente que está ganhando. Pode ser que naquele momento você não está, mas tem gente ganhando 10 mil reais de lucro por mês. Basta só olhar a quantidade de casa que nasce na cidade. Quem está fazendo uma casa, você pode ter certeza que já rompeu essa barreira. Ele já está num outro patamar. Esse é o elemento número 2. Então, na hora que você tem hábitos de planejamento, e aqui eu coloquei 3 hábitos bem elementares, que é a questão de começar pensando lá na frente, não fazer nada sem fazer conta, que é o fato de ter proatividade e é o fato de ter as prioridades. Você pega e estabelecer uma hierarquia aonde você vai seguindo um passo a passo. Tá vendo que é tudo mais ou menos assim, como se você fosse, nossa, mas fica tudo arrumadinho na cabeça. Sim, é assim que funciona mesmo. Mas se a sua ainda está parecendo um quebra-cabeça, esquenta não. Daqui a uns tempos você vai estar pensando mais ou menos, até fazendo assim, acabou, igual eu faço mesmo, né? Por quê? Porque você vai pegando o jeitão da coisa, véio. É assim que funciona, pegou o jeitão, vai embora. Vamos para, agora eu mudei de ato, agora eu vou falar de comportamento. Ter um comportamento, e isso eu já, depois que eu descobri que eu tinha, mas eu já tinha. Aí eu achei, nossa, que chique, achei chique, porque eu sabia, eu não sabia que tinha. E depois eu peguei, projetei esse tipo de comportamento nas pessoas ao meu redor que eu admiro, tá? Então, por exemplo, fazer cálculo de risco. Cara, mas pensa numa coisa que para mim foi novidade. Parece que quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais ela se protege, mais ela é prudente. Ela faz cálculo de risco demais. Agora, se quem tem faz cálculo de risco, vamos imaginar que você ainda não tem. Você não vai fazer cálculo? Você já não tem, ainda vai endividar? Tá? O que é cálculo de risco? Eu quero ganhar 10 mil por mês. Mas o risco, como é que é o risco? Nossa, o risco é violento. Não, eu acho, Levi, que eu descobri que eu vou ganhar 10 mil reais por mês, eu vou seguir o seu conselho, vou jogar na loteria esportiva. Olha, aí você pode ganhar, não é só 10 mil, você vai ganhar milhões, se você ganhar. Agora, você sabe qual que é a chance de você ganhar? Cara, esse é que é o problema. A probabilidade de você ganhar, o risco de você ganhar é tão pequeno que ele fica na casa do 0,0000000, sei lá, é tipo assim, eu não sei nem fazer essa conta. Eu sei que mais ou menos você sabe quantas pessoas ganham, então você sabe qual que é a possibilidade, o risco de você ganhar. Tá? Então, um comportamento que é importante é o seguinte, calcular risco. E outra coisa também, se o risco for na hora que você calcula o risco, você tenta diminuir o risco. O que é diminuir o risco? O que eu posso fazer para isso não ser tão arriscado? Tudo que eu estou falando aqui, que eu já falei até agora, é forma de mitigar, é forma de diminuir risco. Certo? Planejar, olhar para trás, olhar para frente, fazer conta para ver se vai sobrar, colocar uma hierarquia, tudo isso eu estou fazendo para diminuir risco. E se o risco continuar muito grande, se ele for de moderado para baixo, eu percebo que as pessoas, elas resolvem participar do risco. Se for grande, elas não querem não. Certo? Eu já até escutei isso e eu tenho até percebido, e depois que eu escutei, eu comecei a ver que tem um certo sentido, é o seguinte, se tiver que colocar dinheiro, então não é um bom negócio. Olha só o que eu estou te falando. Então se tiver de colocar, por quê? Porque os bons negócios, os grandes negócios, certo? As inovações, elas nasceram de gente, às vezes, em garagem. Mas então como é que aconteceu isso? Não, mas é que eu estou vendo falar que tem fulano de tal, que tem tantos milhões e que tá, aí você já pegou lá no final da escada, você já quer chegar batendo pênalti, você quer chegar lá no final da escada, mas essa pessoa que está com esse dinheirão tudo lá, ela começou, às vezes até numa garagem tudo,
E eu estou falando para quem é de garagem, né? Eu não estou falando para quem já está com essa bola toda lá, então, até porque eu não entendo, eu não tenho esse tamanho, então eu não seria a pessoa mais indicada, né? Não é aqui, não é nesse canal. Aqui é quem quer 10 mil reais por mês, tá? E isso eu já passei por isso eu dou conta. Então, na hora de calcular esse comportamento, basicamente é isso. Olha, calcula o risco, diminui o risco, pensa no que pode fazer. Se for baixo, você pode até participar, se não, daí. E eu ainda te falo outra, olha, se for para mim entrar com esforço e trabalho, eu estou participando. Apesar de que tem alguns que gostam de participar, às vezes eu já escutei muita expressão do peixe assado, né? O que é isso? Não, se você me arrumar alguma coisa para mim comprar, e depois, se você vender para mim, fazer tudo para mim e me sobrar dinheiro, eu sou capaz até de te pagar para você fazer isso. Como se fosse um corretor, entendeu? O corretor que é muito bom, vai lá, olha, eu tenho uma proposta de alguma coisa que é desse preço, se eu comprar, está na hora de comprar, vai ser excelente, vai sobrar tanto, e aí você me paga a minha comissão e eu te pago e você vai ganhar dinheiro. Eu já sei que eu já escutei essa conversa, eu nunca vi ninguém fazer, tá? Mas existe gente que faz isso, eu acredito que existe. Nós não estamos aqui, mas vamos voltar ao que interessa. Então, nesse item aqui, eu estou querendo dizer para você o seguinte, na hora que você faz um planejamento de 10 mil reais por mês, o que você faz? Você calcula o risco, tenta diminuir o risco, se for muito arriscado você não faz, você volta a pensar, por quê? Porque deve ter uma proposta melhor. Tem uma outra coisa também que é importante em termos de comportamento, que é você buscar sempre ser melhor. Olha, eu já falei, porque quantas vezes você vai repetir o negócio? Eu defendo a ideia que você vai repetir negócios durante 35 anos, aproximadamente. Tem alguns que falam que não vai trabalhar desse tanto, eles querem já encerrar a carreira de empreendedor deles com menos tempo. Não tem problema, pode ser com menos tempo? É claro que pode. A gente não sabe o que a pessoa vai fazer, não sabe qual que é a área que ela vai trabalhar, então ela pode encerrar a carreira de empreendedor dela com menos tempo. Agora, o que é a busca de qualidade e eficiência? Quando você fala em qualidade, você lembra de três coisas: tempo, custo. Quando você fala de busca e eficiência, né? Tempo, custo e qualidade. Eu tenho que, depois que você faz um planejamento, tem como diminuir o tempo conservando o custo e a qualidade? Tem como diminuir o custo conservando o tempo e a qualidade? Tem como melhorar a qualidade conservando o tempo e o custo? São brincadeirinhas, né? Você pega e mexe um e conserva dois. Tempo, custo e qualidade. Isso é a busca, por ser uma pessoa inovadora. Tá? Que as inovações, elas têm essa característica. Na hora que você faz um planejamento, você pode, depois que o planejamento já está bem mais claro, você vai descortina, a nuvem já passou, você olha o planejamento, você vai, poxa, será que não dá para mim gastar menos? Será que não dá para ser de menor tempo? Será que não dá para aumentar a qualidade? Isso é um comportamento. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa, mas pensa que jeito? Não, tudo que ela faz, ela pensa. Vai fazer a casa dela? Pensa nisso. Vai fazer um churrasco? Pensa nisso. Porque quando a gente é em qualquer lugar, não é só no negócio. Você pode perceber se a pessoa tem essa preocupação com qualidade quando você tem um amigo, ou então de repente é você, e você vê o detalhe, certo? Assim, o cuidado que você faz às coisas, então você já sabe se essa pessoa tem essa busca de qualidade e eficiência. Tudo que ela faz, ela quer fazer muito certinho, ela quer tudo. Cara, isso para negócio, isso é uma ferramenta fantástica, você ter esse comportamento. Se você ainda não tem, só o fato de você saber que isso é importante, isso já desperta em você, na sua mente, poxa, aquele dia, naquele vídeo, o Levi comentou sobre calcular risco, e eu ficava muito mais na intuição, mas vai dar certo, porque, sei lá, então, por um motivo que não tem nada a ver, e busca de qualidade. Eu estou comentando algumas coisas aqui que eu poderia falar de várias coisas, tá? Mas eu separei alguns que eu acho que encaixa mais. Lembra que eu comecei a falar de como que eu fazia os meus planejamentos nas minhas empresas? Então eu estou lembrando mais disso aí, certo? Então, uma das formas de você aumentar a eficiência seria você utilizar o cálculo de risco e a busca de qualidade e eficiência. E por quê? Pelos motivos citados, tá? Então aí você vai ter, evidentemente, você vai crescer em termos de fazer um planejamento mais adequado e que vai te permitir chegar ao 10 mil reais de lucro por mês.
Para finalizar esse vídeo, eu deixei aqui então, eu vou chamar de número 5, que no planejamento, e isso é uma das coisas que eu fazia e até hoje eu percebo que de todas as empresas que eu já participei, teve uma vez que eu participei de uma empresa que eu considero que tem um critério que a gente faz de calcular o grau de maturidade da empresa. Eu sei que tudo que eu falava, tudo que tinha de alternativo empreendedor, ele foi na melhor, tipo assim, a letra A, B, C, D, ele foi na D. E ele tinha evidência. E o cara, tipo assim, a única coisa que ele ainda não fazia é o que eu já fazia na minha empresa. Olha só o que eu fazia. Quando chegava por volta de, normalmente fevereiro, eu projetava, certo? Fevereiro, normalmente já no caso de escola, já as matrículas, fevereiro, março, as matrículas já terminaram. Eu já aproveitava e fazia isso nas minhas 3 empresas. Por volta de março, eu fazia uma simulação. Na verdade, eu já tinha o lucro de janeiro, fevereiro, e eu fazia uma simulação em março. Simulação de quê? Do ano todo. Olha só, eu calculava o lucro, certo? Eu calculava o lucro segundo um padrão contábil, de contabilidade inicial. Quem fazia para mim era o meu contador, que a empresa era grande, então eu tinha contador para nossa empresa, não era para dar satisfação, questão pública, mas era para nossa empresa. Ele fazia a contabilidade inicial, eu nem fazia. Eu só pegava o balanço, normalmente fala de a demonstração de resultado do exercício, que ele fazia todo mês, todo final de mês. Na verdade, ele fazia o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. E eu analisava aquilo. Tá? Só que eu analisava projetando o ano. Tá entendendo? Olha só. Então eu já sabia em março qual seria o meu lucro projetado até março do ano que vem. Eu fazia isso, certo? E aí, baseado naquele lucro, então eu já começava a analisar o seguinte: o que eu posso fazer para esse lucro ser maior? O que eu posso fazer para, apesar de que em alguns negócios eu já não tinha mais como mexer em cliente, porque já tinha encerrado matrícula, mas nos outros eu podia pegar e ver alguma coisa em termos de cliente. Eu podia atacar principalmente processo. O que está ficando muito caro que eu posso, às vezes, diminuir o preço, às vezes terceirizar. Então eu já começava a fazer uma reflexão. Olha só, as coisas nem aconteceram, nós estamos em março e eu já projetei quanto que vai entrar de dinheiro. Isso já servia de base para uma projeção da questão tributária, quanto que aqui ia recolher de imposto. Já servia para projetar quanto deveria sair do dinheiro que ficaria guardado para suportar os custos das folhas de pagamento e as provisões. Provisão é quando você, tipo assim, a pessoa trabalhou um mês, aí então você vai ter que, já trabalhou, você não pode pagar ela porque a lei não permite. Por exemplo, a lei não permite que você pague a pessoa no mês que ela trabalhou, o 13º e as férias dela. Você é obrigado a pagar numa época definida, então você tem que guardar, isso chama provisionar. Então eu fazia os provisionamentos, eu já analisava, e outra coisa, já analisava o que tinha de ativo e o que tinha que era nosso e as dívidas que a gente tinha, ativo e passivo. Eu já fazia essa análise, tudo em março. Então, mais uma coisa que, no caso de vocês que são empresas que estão começando, isso tem jeito, você pega e faz, não sei se você vai ter que, isso aí você, por mais que você hesitar, daqui a dia mesmo você vai querer ter esse balanço feito, ou por você, que também não é tão difícil de fazer, ou por alguém que você vai terceirizar, e aí você vai analisar esse balanço, que era e sempre foi minha especialidade, analisar o balanço. Eu analisava o balanço e eu começava a pensar o que eu fazia. Eu conversava com sócios sobre o que poderia ser feito. E também, agora enquanto consultor, balanço patrimonial, eu nunca dei consultoria nisso, porque eu sempre trabalhei com pessoas, eu não tive a oportunidade de pegar empresa que tinha esse tamanho. A minha tinha, mas eu nunca peguei empresa desse tamanho. Então, normalmente faz análise de demonstração de resultado do exercício, né, que são empresas menores um pouco. Tá? Até porque hoje, pelo perfil que eu escolhi, eu não tenho interesse de trabalhar com empresas grandes, desse tamanho que era a minha. Até porque, tipo assim, senão eu ia desfocar de você que eu estou falando de 10 mil reais por mês. Agora, se um dia você crescer lá na frente, eu pegar e resolver, não, vamos também criar um grupo
Mas isso não é coisa de comentar agora. Agora é 10 conto por mês, 10 conto de lucro por mês. Então, você tem que fazer isso, tá? Por que você tem que fazer isso? Porque você controla, você sabe quanto é que deu de lucro por mês. Só que cada empresa, ela tem uma realidade, cada empresa é diferente. Por exemplo, tem empresa que o janeiro é diferente do fevereiro, tem empresa que dezembro vende muito e janeiro vende pouco. Então, cada realidade de empresa é diferente. Tem empresa que o dinheiro entra de vez em quando. Tem negócio que o dinheiro entra de vez em quando. Por exemplo, quando eu engordava gado de corte. Então, entrava o quê? Às vezes 2, 3 vezes por ano. Tá? Então, entrava muito de uma vez, depois umas mixarias, alguma outra coisa. Então, cada negócio tem uma realidade. Por isso que a gente tem que pegar e calcular o lucro por um período que fecha. Por um período que fecha. Normalmente, ano fecha. Tá? A não ser que seja algum negócio que eu não... Na maioria, no período de um ano você fecha. E você projeta. Você projeta para um ano, e aí você, na hora que você projeta, tudo que era detalhezinho fica grandão, porque tem 12 vezes que aconteceu aquilo, certo? Então vai ter 12 folhas de pagamento, aí já vai ter o 13º, tem todos os 12 tributos, tem 12 compras, tem 12 despesas variáveis, 12 despesas fixas, tem 12 etapas de lucro. Então, aí você tem, na hora que você vê o número grande, e ainda nem aconteceu, olha só que interessante, nem aconteceu e você já está tomando a iniciativa de sair cortando, de sair ajustando, de aumentando a eficiência, baseado em quê? Baseado em hábito de começar com o fim em mente, baseado em ser proativo, baseado em estabelecer prioridade. E utilizando, eu coloquei aqui 2 comportamentos, que é calcular o risco o tempo todo e buscar qualidade e eficiência. Na verdade, tudo isso aqui, você está fazendo por causa de quê? Eu colocaria até um 6º item aí. Você está fazendo isso por quê? Porque eu coloquei para você uma meta. Eu coloquei para você uma meta. Qual que é a meta? R$10.000 de lucro por mês. Essa meta, ela tem algo poderoso, porque grava na cabeça da gente, ela é específica, é 10 mil, certo? Ela é mensurável, ela está medida em reais e em tempo, em mês, certo? Ela é alcançável, porque muita gente já alcançou. Eu alcancei isso ainda quando eu tinha menos de 30 anos. Você deve perceber que eu já tenho um pouco mais. Você pode, ela é relevante para você. Claro que é relevante. Se você está me acompanhando, se você está começando a vida, acredito que hoje o seu sonho de fiote é pelo menos isso. Pelo menos isso. Por quê? Eu defendo a ideia que 10 contos já dá para viver bem. Já dá para você ter uma qualidade de vida boa para você, para sua família. Então já dá para você viver bem. Então isso para você é relevante. E você pode conferir essa meta, você pode conferir ela. Conferir que jeito? De tempo em tempo você pode conferir. Aliás, você tem que monitorar, você tem que conferir para ver se você realmente está conseguindo chegar nessa meta, porque essa é a meta nossa. Essa é a meta do meu curso, certo? Um curso que eu desenhei e todos os conhecimentos da minha experiência enquanto empreendedor por mais de 20 anos, da minha experiência enquanto consultor por mais de 10 anos, eu direcionei tudo. Tipo assim, eu tirei aquele punhado de teoria que poderia estar ali e concentrei tudo no sentido de qual que é o conhecimento 80-20, qual que é o conhecimento, 20% de conhecimento que dá 80% de resultado, quais são as habilidades que essa eu já aprendi na prática, quais são as atitudes que essa eu já aprendi na prática, quais são os valores que isso eu percebi a necessidade de mostrar eles na prática, de valores de caráter, e as emoções, a expressão do meio ambiente que eu aprendi na prática. Tudo isso eu juntei e estou aqui passando para você. E a cada vídeo eu estou fazendo questão de contar mais um pouquinho e mais um pedaço dessa história que vai construir vai te ajudar como um atalho a construir a sua caminhada de R$10.000 de lucro por mês. Acompanhe minhas redes sociais e vai acompanhando as minhas dicas. Logo, logo você chega lá. Dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.